A primeira vez que o vi achei que fosse um cachorro ou uma onça doente, mas os cachorros não deixam pegadas como aquelas, nem destroem suas presas apenas por prazer. Lembro do vento gelado da madrugada batendo no meu rosto, enquanto eu me agachava ao lado da vaca morta. Algo tinha acabado com ela, e não foi por fome, mas por loucura ou algo que nunca havia passado pela minha cabeça. Nunca tinha visto um animal tratar outro como um brinquedo, igual aquela vaca foi tratada. Os órgãos estavam espalhados como se tivessem sido arrancados a dentadas, e o cheiro de sangue fresco e vísceras me deu ânsia de vômito. O pior eram aquelas pegadas no barro do poço. Elas eram grandes demais para serem de um cachorro. Tinham garras longas e curvas, mas com um formato estranho, quase humano. Meu filho Amaury se agachou para olhar e também ficou assustado, dizendo que aquilo não era normal. Seus olhos sempre cheios de luz agora refletiam um medo que eu nunca tinha visto nele. Acho que era mais pela forma como a vaca havia sido destruída. Eu disse a ele que algo ruim estava solta, e passando um dedo pelas bordas rasgadas do animal na hora sabia que não era nenhum bicho que conhecêssemos. Com muito pesar tivemos que enterrar os restos e seguir com o nosso trabalho como vaqueiros. Aquela manhã nos deixou com um monte de perguntas sem resposta, e estávamos apenas começando a temporada. Havíamos trazido gado de um rancho vizinho para pastar nessas terras, e nunca imaginamos que tudo tomaria um rumo tão estranho. E olha que não seríamos os únicos. Os rumores correram rápido e em poucos dias, mais 3 animais apareceram destroçados, sempre à noite. Sempre com as mesmas marcas. Mas em uma dessas noites, quando levávamos o gado para umas pastagens de um rancho ao lado, algo foi diferente. Já tínhamos deixado o gado bem guardado quando decidimos passar a noite por ali. Dormiríamos em pequenos barracos, preparados para que vaqueiros e trabalhadores rurais passassem a noite e seguissem com o serviço no dia seguinte. Mas eu ainda nem tinha terminado de me acomodar e me preparar para dormir quando um dos vaqueiros, meu amigo Álvaro, chegou gritando e me alertando de algo. Ele praticamente arrombou a porta do meu barraco com tapas e gritos. Ele falou algo sobre o cachorro dos Mendoza, uma família de tropeiros que vivia perto do pasto onde deixávamos as vacas. Ele nem precisou terminar a frase. Além da cerca, na casa dos trabalhadores, estava o animal pendurado em uma árvore. No tronco havia símbolos estranhos feitos com gravetos. Parecia algum tipo de sinal ou advertência de alguém que não estava contente com a nossa presença ali. Foi insano. Meu filho, que me acompanhava, me olhou apavorado e disse que aquilo não era normal. Ele ficou com muita raiva por sentir que estavam tentando nos assustar. Mas por que fariam mal aos animais? Na tarde do dia seguinte, reuni os homens no curral. Todos estavam armados e com a mesma pergunta no olhar. Quem estava matando os animais? Todos estavam em comum acordo que aquilo não era normal para um predador. Foi então que o velho tropeiro, o mais sábio, falou. Meus avós falavam de coisas assim, criaturas que não são inteiramente bestas, mas também não são homens. Então ele nos contou uma história que aconteceu com ele na juventude. Escutem, rapazes, pois esta noite eu tenho uma história para contar. Uma história da minha juventude, quando algumas criaturas ainda rondavam estas terras. Não como agora, que parece que desapareceram, mas eu juro a vocês que ainda sinto sua presença nesses acontecimentos de sangue. E não duvido que seja uma dessas criaturas que está causando tudo isso. Naqueles tempos, essas coisas eram uma praga, feras sedentas por sangue que atacavam ranchos e vilarejos inteiros. Nenhum gado escapava de suas garras, nem havia homem corajoso o bastante para enfrentá-los. Lembro de noites inteiras rezando de medo e dos adultos nos escondendo para que nós crianças não fôssemos levadas. Muitas vezes fiquei tremendo ao ouvir os uivos ao longe, sabendo que ao amanhecer encontraríamos animais destruídos
e às vezes algo pior. Várias pessoas ou outros viajantes tiveram o azar de cruzar com essas coisas e sumiram do nada. Você não os vê, pois seus pelos pretos os camuflavam no mato. É impossível notá-los até que já cravavam as garras no seu pescoço ou no peito para tirar sua vida. Foi assim que crescemos com medo, e mesmo na juventude, essas coisas ainda rondavam os campos, principalmente em tempos como de Quaresma. E como éramos jovens e imprudentes, achávamos que podíamos enfrentá-los. Mas a realidade nos deu um tapa na cara bem dado. Vi meus amigos sumirem um por um, despedaçados por essas criaturas. A terra ficou vermelha de sangue e o cheiro de morte veio logo depois, pois essas coisas não param. Como todos naquele tempo, não pensávamos em nada além de beber e se divertir depois do trabalho. Numa noite como essa, vimos uma dessas coisas atacando uma vaca, rasgando-a com uma força que gelava o sangue. Em vez de fugir, decidimos perseguir aquilo que muita gente chamaria de lobisomem, mas não era. Esse foi um dos maiores erros da minha vida, e acreditem, até hoje não consigo esquecer. Bêbados, o seguimos até uma ravina escura e profunda. O ar se encheu de um fedor de carne podre e de um silêncio que pressagiava o pior. De repente, aquela coisa nos atacou vindo das sombras, movendo-se com uma velocidade fora do comum. O amigo Javier não teve tempo de reagir e a criatura o atingiu no pescoço com muita força. Javier caiu no chão gritando de dor e tentei ajudá-lo, mas o sangue jorrava. O sangue tingiu a terra de vermelho. Não pudemos fazer nada, e aquilo que mal vimos desapareceu na escuridão, nos deixando com o corpo de Javier. Foi uma lição dolorosa, uma que nunca consegui esquecer. Ali aprendemos que há coisas que é melhor deixar em paz e que a arrogância pode nos levar à morte. Essas criaturas da noite são muito mais perigosos do que jamais imaginamos. Ainda assim, muitos em sua busca conseguiram derrotá-los com coragem, amuletos e outras coisas. Aprendemos suas fraquezas e seus padrões, mas muitos dos nossos ficaram pelo caminho, e os que sobreviveram carregam cicatrizes que nunca vão se curar. E agora, depois de tantos anos de paz, sinto que algo mudou. Os animais estão agindo de forma estranha, o gado fica nervoso sem motivo, e à noite um uivo familiar me congela. Não sei se é imaginação minha ou se realmente um deles voltou, mas se for verdade, os enviaremos de volta ao inferno de onde vieram. Ele mal havia terminado a frase quando conseguimos ouvir uma risada sinistra que veio do mato ao longe. Era um tipo de lembrete arrepiante de que não estávamos caçando qualquer coisa. Era algo cuja origem e a força não éramos capazes de compreender. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Então um dos vaqueiros quebrou o silêncio. "Um lambe-homem?" perguntou alguém rindo e um silêncio caiu sobre nós. A incredulidade se misturou ao terror, fazendo com que o ambiente já carregado se tornasse difícil de respirar. Meu filho, já um pouco assustado, apertou os dentes e suas mãos no facão. Ele sempre foi determinado e garantiu que fosse o que fosse, nós o enfrentaríamos. Nos escondemos entre o mato, perto do último lugar onde haviam encontrado o corpo de uma vaca. O chão ainda estava marcado pelo sangue, e o ar cheirava a terra molhada e a morte, uma mistura que grudava na garganta. A noite se arrastava lentamente, e cada minuto parecia uma eternidade de espera. Horas se passaram e nada aconteceu. Só o sopro do vento entre as árvores e a impaciência que às vezes nos fazia fechar os olhos de cansaço. Até que de repente escutamos um estalo. Algo se movia entre as árvores. Grande demais para ser um gato do mato e silencioso demais para ser um homem. "Ali está", murmurou o velho levantando a espingarda. O cano apontava para a escuridão e então eu o vi. Um par de olhos brilhantes me fez estremecer. Eram como os de um cão à noite e pareciam nos encarar fixamente do meio da escuridão.
Eram olhos que pareciam perfurar nossas almas, enchendo-nos de um medo que nunca havíamos sentido. E antes que pudéssemos atirar, aquela coisa riu. Era impossível, mas fez um som arrepiante. Algo entre um animal e um humano, só que distorcido. Foi um som que fez todos começarem a orar para Deus em desespero, rezando para sair vivos dali. Estávamos apavorados e então, do mesmo modo que apareceu, sumiu entre as árvores como fumaça, deixando apenas a certeza de que estávamos caçando algo muito além de nossas capacidades. O medo era sufocante, mas a necessidade de proteger os nossos nos impulsionou a seguir aquela coisa. Fizemos isso adentrando a escuridão e seguindo o rastro de suas pegadas. Mas foi inútil. Estávamos confiantes, mas caminhávamos por terrenos desconhecidos e a emboscada foi rápida e brutal. Aquela coisa que realmente parecia quase como um lobisomem nos atacou das sombras de maneira selvagem. Os gritos apavorados nos fizeram recuar, mas não havia para onde escapar. Não havia lugar seguro para ir, e pela primeira vez percebi que havíamos sido um bando de idiotas. Em meio ao caos, Amaury e eu percebemos que não podíamos enfrentá-lo. O bom senso nos disse para fugir, embora a dor de deixar para trás alguns companheiros nos dilacerasse a alma. Corremos em direção a uma depressão próxima, um labirinto de pedras e sombras que parecia nos oferecer uma chance de escapar. Enquanto todos fugíamos por lados diferentes, vislumbramos aquela coisa à distância carregando algo em sua boca. Não sei dizer com certeza o que era, mas não paramos. A depressão nos conduziu até um lugar horrível e escuro, onde pensamos que estaríamos seguros. Nos escondemos entre as rochas, tremendo enquanto o eco dos uivos ainda nos perseguia de perto. Dali vimos aquela criatura adentrar a ravina. Ele parou em uma clareira onde a luz da lua agora mostrava de verdade sua forma monstruosa. A criatura começou a devorar um cachorro morto, rasgando a carne como nunca vi nada fazer. A cena era de um horror indescritível e gravou em nossas mentes para sempre. Sabíamos que devíamos aproveitar a oportunidade para escapar, mas tudo o que passamos nos mantinham paralisados. No fim, aquilo começou a andar e foi para o meio dos jatobazeiros. Meu coração batia forte e os nervos às vezes me impediam de pensar, principalmente por medo do que poderia acontecer com meu filho. Minha mulher com certeza me mataria se algo acontecesse com ele. O ar ainda estava carregado de um fedor de morte e no fundo sabíamos que não tínhamos ideia de onde estávamos. Foi então que depois de uns 15 minutos decidimos procurar uma saída. Aquela coisa com certeza já tinha sumido de novo e precisávamos voltar para casa. Andamos por um caminho diferente, mas contrário, e chegamos ao ponto onde todos nós nos separamos. Não tinha ninguém ali, e acabamos voltando para a casa, onde minha mulher nos esperava para nos quebrar de taca. No dia seguinte, encontramos todos que estavam conosco naquela noite. E o mais importante, todos estavam bem. A partir daquela noite, acho que assustamos aquela coisa, pois não se teve mais queixas sobre animais destroçados. Até hoje, não sei se aquilo era um lobisomem esquisito ou uma criatura vindo do inferno, porém, ainda assim, nos causou muitos problemas e prejuízos. Bom, não espero que acreditem no meu relato, porém saibam que no mato existem coisas que vão além da nossa compreensão, e essas coisas gostam de sair à noite. Medo da imigração, medo do deserto, medo de ser deixado para trás. Existem muitos medos quando você cruza para o outro lado, mas pouco se fala de outro medo que já está lá. Medo do que você não pode ver, um medo que se sente nos ossos, que revira o estômago e faz você tremer mesmo que não esteja frio. Saímos à noite como sempre,
Éramos imigrantes liderados por um coiote que havíamos contratado para nos levar até os Estados Unidos. Aquele era um grupo bem variado, contendo um senhor idoso, uma moça com seu filho adolescente, 2 irmãos salvadorenhos bem jovens que quase não falavam, e os demais? Bom, eram gente como eu, procurando uma vida melhor do outro lado. Andávamos em fila indiana, seguindo o coiote que nos dizia por onde pisar e, acima de tudo, por onde não pisar. Não façam barulho, não se separem, não deem bandeira, dizia ele. A primeira noite foi normal. Andamos até os pés doerem e depois dormimos algumas horas em um cânion seco. Na segunda noite foi quando tudo mudou. Estávamos atravessando um vale com areia fina, como se fosse um rio seco, quando o coiote parou de repente, levantou a mão e todos ficamos imóveis. Ele se agachou, tocou o chão e murmurou algo em voz baixa. Não pisem nas pegadas, disse sem nem olhar para a gente. Caminhem pela beirada, não toquem em nada. Eu não entendia o que diabos ele queria dizer até que olhei com mais atenção. Estranhamente, naquela parte de areia fina havia pegadas por todo o vale, pegadas que não eram nossas. Eram centenas delas, como se uma porrada de gente tivesse passado ali antes de nós. Essas pegadas eram profundas, muito marcadas, como se as pessoas tivessem caminhado com um peso enorme nas costas. Quanto mais eu olhava, mais estranhas pareciam. Naquele lugar não chove, então não tinha como o barro se formar para deixar marca fresca que durasse tanto tempo. Era só areia fina, mas as marcas continuavam lá. E ainda tinha mais. Algumas dessas pegadas simplesmente desapareciam de repente, como se a pessoa tivesse andado até certo ponto e depois sumido no ar. Todos seguimos as instruções e ficamos colados na beirada do caminho, tomando o maior cuidado para não pisar nas pegadas. Essa era a ordem mais importante do coiote. Mas sempre tem um no grupo que vacila. O nosso era um cara magrelo que não me lembro o nome. Talvez fosse Pedro. O fato é que ele saiu do caminho e pisou numa dessas pegadas sem perceber. Assim que o pé dele tocou a areia, algo mudou em todo o lugar. Era como se alguém falasse debaixo da areia fina. Todos ouvimos a voz porque todos paramos quando ela ecoou. O cara que tinha pisado nas pegadas ficou parado, com os olhos entreabertos. "Vocês ouviram isso?" perguntou com a voz tremendo. "Não fala nada. Anda, porra, e não sai mais do caminho", falou o coiote, mas o jovem não se moveu. Ele ficou olhando para o chão, como se algo estivesse subindo pela perna dele, e então ele começou a gritar. "Ei, estão me segurando!" Mas a gente não via nada. Ele chutava para todo lado, tentando se livrar de algo invisível. O coiote correu e o puxou com toda a força, conseguindo tirá-lo da área onde estavam as pegadas. Mas o cara parecia já não ser mais o mesmo. Ele ficou igual uma pessoa quando usa K9 e não falou mais nenhuma palavra pelo resto do caminho. Continuamos andando mais rápido, sem olhar para trás, mas parecia como se algo estivesse nos seguindo. Algo que não fazia barulho, mas que estava ali, bem atrás da gente. Às vezes eu achava que via sombras pelo canto do olho, mas quando virava para olhar, não havia nada. Caminhamos assim até o sol começar a nascer, e foi quando o coiote nos fez parar. "Já passou", ele disse com o rosto sério. "Descansem aqui. Só tentem não olhar para trás, porque já deixamos a zona da morte." Mas eu olhei para trás e adivinha o que vi? Bem onde estavam as pegadas, agora tinha formas borradas como silhuetas humanas feitas de poeira. Eram fantasmas, que podiam ser vistos mesmo sendo de madrugada ou com o sol nascendo no horizonte. O coiote disse que aquela área é conhecida como a Zona da Morte, ou o Cemitério do Migrante. Isso porque muitos não conseguem atravessar por lá e acabam morrendo ali mesmo. Não é bom pisar nas pegadas, porque é como dizer que você vai acabar como eles. Depois de passar por essa parte,
Chegamos ao outro lado alguns dias depois. A migra quase pegou a gente, mas conseguimos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade de relatos. Venho compartilhar com vocês uma história que está na minha família há anos e que até hoje continua causando arrepios entre nós. Embora não seja tão aterrorizante quanto outras histórias que já foram contadas no canal, espero que gostem. Meu nome é Andréa e costumo não acreditar em coisas paranormais. Adoro ouvir histórias de terror, mas sempre fui cética. Talvez porque nunca tenha me acontecido nada estranho. No entanto, há uma história na minha família que me faz coçar a cabeça. É algo que minha prima viveu desde que éramos crianças e que muitos anos depois voltou a acontecer de forma assustadora. Crescemos juntas na casa dos meus tios, quase como irmãs. Desde bem pequena, minha prima falava de um menino que ela via todas as noites aos pés da sua cama. Dizia que ele era muito estranho, diferente de qualquer pessoa que já tivesse visto. Além disso, ele tinha um olho azul e o outro preto. Nunca soubemos de onde ela tirou essa ideia, mas o mais inquietante era o que ela contava. Esse menino pedia para que ela fosse com ele. Assustada, ela começou a evitar o próprio quarto e por muito tempo preferiu dormir na sala. Meus tios tentaram tranquilizá-la e até a levaram a um psicólogo achando que era apenas imaginação infantil. Com o tempo, ela parou de falar sobre o menino e todos assumimos que ela tinha esquecido ou que ele nunca existiu. Os anos passaram e nasceu uma nova priminha na família, filha de outro dos nossos tios. Quando ela tinha por volta de 5 anos, fomos todos para uma casa que meus tios têm em uma zona rural perto da cidade. É um lugar antigo, com móveis velhos e objetos bem curiosos. Entre eles havia uma câmera fotográfica antiga que já não funcionava mais. Minha priminha, curiosa como sempre, pegou a câmera para brincar de tirar fotos de flores. Em um momento da tarde, ela estava sozinha em um dos quartos no andar de cima da casa, um pouco afastado dos outros. Todos nós estávamos no jardim quando, de repente, a vimos descer correndo completamente apavorada. Dava para ver no rosto dela que algo tinha realmente a assustado. Chorando, contou que estava brincando com a câmera, apontando aleatoriamente para tudo, até que de repente viu um menino através da lente. Não havia mais ninguém com ela. Na verdade, não havia nenhuma criança na casa. Mas ali, refletido na câmera, estava um menino de uns 5 anos. Ela disse que ele tinha um olho azul e outro preto. Ninguém na família soube o que dizer. Minha prima mais velha, aquela que via esse mesmo menino quando criança, ela não disse sequer uma palavra, mas sua expressão dizia tudo. Aquele menino, aquele amigo imaginário, ainda estava lá. Isso aconteceu em 2012, quando eu morava nas Filipinas, em algum lugar de Mindanao. Nossa casa era uma residência modesta de um andar, com um telhado alto e cerca de 5 metros do chão até o topo. As 3 casas ao redor da nossa ficavam a aproximadamente 6 metros de distância e tinham telhados de altura semelhante. Morávamos a uma curta caminhada de um rio, e logo além dele havia uma densa floresta que, segundo rumores, era assombrada por um aswang. Aswang é uma criatura metamórfica do folclore filipino. Ele é frequentemente descrito como uma criatura aterrorizante que pode assumir muitas formas, como a de um humano durante o dia e uma besta monstruosa à noite. Dizem que ele se alimenta dos mais vulneráveis e às vezes é acompanhado por animais estranhos e sobrenaturais.
Certo dia eu estava deitado no sofá assistindo o Homem de Ferro com meus 2 primos. Do lado de fora tudo seguia como de costume. A mãe de um dos meus primos estava na varanda, cuidadosamente ajeitando um tapete, e minha avó estava ocupada na cozinha fervendo água para o café. De repente minha avó percebeu que um gato preto estava se esgueirando atrás da nossa casa. Mas esse não era um gato qualquer, pois ele tinha uma falha grande de pelo e feridas estranhas e abertas pelo corpo que jorrava pus. Não concordo com o que ela fez, mas movida por um instinto ligado às lendas locais, minha avó jogou água no gato. Aquilo soltou um grito bizarro e inumano que me arrepiou até os ossos. Era um som que nenhum gato poderia fazer nem aqui, nem em Marte. Ele saiu correndo imediatamente, fugindo até desaparecer. Quando chegou a hora de dormir, por volta das 9 da noite apagamos as luzes. Eu já estava quase pegando no sono quando um barulho estranho rompeu o silêncio. Acordei assustado com um som incessante vindo de cima de mim. Podia ouvir minha avó batendo furiosamente no telhado com um pedaço de pau comprido, gritando: "Em nome de Jesus!" Ela parecia desesperada e apavorada. Cada golpe fazia as paredes da casa tremerem, mas eu ouvia algo mais através delas. Passos. Havia alguém ou algo andando pelo telhado. E fosse o que fosse, começou a soltar bufadas furiosas e gritos raivosos. Cada golpe da minha avó no telhado parecia apenas aumentar a sua fúria. Eventualmente a coisa saltou da nossa casa para um dos telhados vizinhos. O peso da criatura foi tão grande que conseguiu amassar o nosso telhado de alumínio e rachar parte da fundação da casa. Continuei ouvindo os ruídos irritados daquilo que foram ficando mais fracos, até desaparecerem. Mas não foi o fim. Um dos nossos vizinhos parecia determinado e furioso, porque saiu de casa gritando que iria matar aquela maldita coisa. Ele jogou cinzas e sal ao redor da casa, numa tentativa desesperada de afastar aquilo. Foi nesse momento que ao longe ouvi o grito mais horrível e ensurdecedor da minha vida. Era uma mistura entre o choro de uma mulher, o miado de um gato e o grunhido de um porco. Na manhã seguinte conversamos com aquele vizinho e no meio de toda a confusão da noite anterior, ele disse que viu a silhueta de um gato enorme. Era muito maior do que qualquer gato comum e no brilho de um relâmpago, pois havia uma tempestade naquela noite. Ele jurou ter visto algo inimaginável. Aquele gato, em uma fração de segundo, se transformou em uma mulher corcunda e disforme, com braços e pernas longos e cabelos que flutuavam ao seu redor. Ao ver o telhado amassado e danificado na manhã seguinte, tive certeza de que aquilo realmente aconteceu. As lendas eram verdadeiras, tão verdadeiras que caminharam bem acima de mim. Eu não me considero uma pessoa muito ativa, mas gosto de me exercitar e correr de vez em quando, para manter uma forma razoável. Meu amigo André e eu normalmente malhamos e corremos juntos, já que ele está sempre em forma e meio que me treina, por assim dizer. André e eu costumávamos correr tarde da noite no meu bairro, já que a maior parte dele é bem iluminada e eu moro em uma área decente. No entanto, paramos de correr no meu bairro há 2 meses, depois do que aconteceu. Meu bairro há uma estrada principal que se conecta a outras estradas secundárias, que por sua vez acabam se reconectando à estrada principal, a qual leva a uma trilha de terra que se estende até fazendas. Isso é importante para entender a situação em que André e eu nos encontrávamos. Certa noite decidimos correr da minha casa até uma trilha que passa por dentro de um bosque e leva a uma das estradas que saem da via principal do bairro. Nosso plano era usar essa estrada para nos reconectar à estrada principal, depois continuar correndo até a trilha de terra antes de voltar para minha casa pela via principal.
Eu sei que parece confuso, mas pegamos esse caminho incomum para maximizar a distância da corrida, já que nosso trajeto habitual estava ficando fácil demais para nós. A corrida começou normalmente, com André e eu saindo da minha casa em direção à trilha e conversando sobre bullying do ensino médio. Porém, logo começamos a ouvir passos atrás de nós. Não demos muita atenção, já que a trilha era bastante usada, e muitas vezes víamos outras pessoas correndo ou atravessando de um ponto a outro do bairro por ali. Mas à medida que continuávamos, os passos permaneciam atrás de nós, acompanhando exatamente nosso ritmo. Quando acelerávamos, os passos também aceleravam, e quando diminuíamos por um momento, os passos faziam o mesmo. Nesse ponto, André e eu estávamos obviamente um pouco nervosos e assustados, mas estávamos quase chegando à estrada iluminada. Quando finalmente saímos da trilha e entramos na estrada, olhamos para trás e não vimos ninguém. Trocamos aquele olhar clássico de "que porra foi essa?" e decidimos que provavelmente era só outro corredor tentando manter distância. Seguimos pela estrada secundária que levava à via principal do meu bairro e então a seguimos até onde ela se transformava na trilha de terra. Até então ainda estávamos nos sentindo bem e decidimos continuar correndo mais longe pela trilha. No entanto, ao contrário da estrada principal, essa trilha não tinha postes de luz. Ela era cercada por árvores, criando uma atmosfera sombria à noite. André e eu corremos cerca de 1 quilômetro por essa estrada antes de decidirmos voltar. Quando viramos, vi de relance uma figura escura se movendo rapidamente para dentro das árvores do lado esquerdo da estrada. Isso imediatamente me lembrou dos passos de mais cedo e comecei a me sentir visivelmente desconfortável. Disse ao André que tinha visto uma figura pular para dentro das árvores ao longo da trilha que precisaríamos pegar para voltar. Ele descartou, dizendo que eu só estava sendo paranoico e vendo coisas por causa da distância que já tínhamos corrido. Por um momento quase acreditei nele e comecei a duvidar de mim mesmo. Então começamos a voltar para minha casa. Passamos pelo local onde eu tinha visto a figura sem problemas, mas bem quando estávamos prestes a alcançar novamente a estrada principal, ouvimos um barulho vindo das árvores, a cerca de 6 metros atrás de nós. Viramos e vimos uma figura parada no meio da trilha de terra. A figura estava de costas para nós e usava um moletom preto com capuz, calças muito rasgadas e sujas e sapatos pretos. Nesse momento eu estava mais assustado do que jamais estive na vida. Parecia que meu coração ia sair pela boca de tanto que batia. André olhou para mim, depois para a figura e disse: "Que merda você está fazendo?" Mas parou no meio da frase quando ouvimos a pessoa começar a rir. Era uma risada horrível, e então, enquanto estávamos paralisados, a pessoa se virou para nos encarar, ainda rindo até que de repente parou. Agora ele apenas nos encarava com um olhar que ainda me assombra até hoje. Seus olhos arregalados e rosto doentio ficaram gravados na minha mente. André e eu trocamos um último olhar antes de começarmos a correr mais rápido do que jamais havíamos corrido na vida, disparando os 3 quilômetros de volta até a minha casa. Enquanto corríamos, ouvimos aquela risada horrível novamente atrás de nós, o que só nos fez correr ainda mais rápido. Quando finalmente chegamos à minha casa, eu vomitei e depois corri para dentro pela porta dos fundos, trancando todas as entradas. Nos sentamos ali, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer, e juramos nunca mais correr no meu bairro à noite. Se você costuma correr à noite, sempre fique em áreas bem iluminadas e leve um amigo. É melhor prevenir do que remediar. Minha família e eu estávamos a caminho de um antigo acampamento abandonado nas florestas da Geórgia. Meu marido Tom estava ao meu lado enquanto eu dirigia e nosso filho,
James pulava animado no banco de trás. Estamos quase lá? Ele perguntou pela 100ª vez. Quase, respondi tentando soar alegre, embora meu estômago estivesse apertado. Digo isso porque a estrada ficava cada vez mais estreita à medida que avançávamos, ladeada por árvores altas e escuras que pareciam se inclinar sobre nós. Passamos por uma cidadezinha chamada Helen, e quando mencionamos para onde íamos, o atendente do posto de gasolina nos lançou um olhar estranho e murmurou algo que não conseguia entender. Tom apenas riu e continuamos a viagem. Finalmente chegamos a uma pequena clareira. O acampamento era exatamente como as fotos que eu tinha visto no Facebook, mas com uma sensação de silêncio fora do normal. Não havia mais ninguém ao redor. Só nós, as árvores e o silêncio estranho que parecia nos pressionar como um cobertor espesso. Senti um arrepio, mesmo estando muito calor naquele dia. Começamos a montar a barraca e a desempacotar nossas coisas. Enquanto eu ia recolher lenha perto das árvores, notei algo estranho arranhado na casca de uma delas. Eram símbolos como espirais e linhas irregulares, esculpidos recentemente na madeira. Não parecia algo que um animal faria. Ei, amor, olha isso, chamei meu marido, apontando para as marcas. Ele olhou e nem deu muita atenção. Provavelmente alguma brincadeira ou coisa assim, disse ele, embora não parecesse totalmente convencido. Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros, me dando um rápido aperto. Enquanto olhava ao redor do lugar, do nada ouvi James gritar. Olha, ossos, ele dizia. Nos viramos e o vimos segurando algo que parecia um pequeno osso animal, provavelmente de um coelho já branqueado. Fiz com que ele largasse e lavasse as mãos, mas percebi que ele estava animado com a descoberta. Ele adora coisas assustadoras, mas algo sobre brincar com aquele osso parecia estranho demais. Quando o sol começou a se pôr, a clareira ganhou um ar ainda mais estranho. As sombras se alongaram, aproximando-se do nosso acampamento como se as árvores estivessem se aproximando. O ar ficou imóvel e quieto, silencioso demais. Sem pássaros, sem grilos, nem mesmo o barulho das folhas. Sendo uma mulher cuidadosa, eu olhava por cima dos ombros constantemente, sentindo que algo nos observava na linha das árvores. Acendemos uma pequena fogueira na esperança de que o calor aliviasse a tensão. Tentamos contar histórias e rir, mas cada som parecia abafado. Até James parecia sentir o clima, se encolhendo e perguntando em um sussurro. Você acha que tem algo morando aqui? Eu balancei a cabeça, tentando sorrir. Não, meu amor, estamos sozinhos aqui, disse, embora não achasse isso. Bom, eu não conseguia afastar o arrepio na nuca. A fogueira estava se apagando, e a noite já havia se instalado completamente ao nosso redor. Uma escuridão tão densa que parecia um manto cobrindo toda a floresta. Eu estava sentada ao lado de Tom, olhando para as chamas, tentando ignorar o sentimento de desconforto que torcia meu estômago. James já havia adormecido entre nós. Seu rostinho parecia tranquilo, mesmo que cada parte de mim estivesse em alerta. De repente, um barulho quebrou o silêncio. Um som forte e pesado, como passos ecoando na direção da água. Meu corpo inteiro se tensionou. Olhei para Tom, que já estava olhando na mesma direção. Você ouviu isso? Sussurrei. Provavelmente é só um animal, disse. Os passos continuaram, ficando mais altos, cada um fazendo o chão parecer tremer sob nós. Não eram passos leves e rápidos de um cervo ou pequeno animal. Eram lentos, deliberados e pesados demais. Passo a passo, ficavam mais próximos, como se o que fosse soubesse exatamente onde estávamos. Segurei a respiração sem ousar me mexer nem mesmo piscar. Mãe, James me chamou em voz baixa. Ele estava acordado, sentado com os olhos arregalados. O que é esse barulho? Não é nada, querido, não é nada.
Eu disse, esperando que ele não percebesse o medo na minha voz. Ele segurou minha mão com força, e seus dedinhos estavam frios. Meu marido estava cogitando ir para outro lugar, mas os passos pararam de repente, porém deixou um silêncio ainda mais pesado para trás. Olhei para Tom pensando se deveríamos apenas voltar para a barraca e esperar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um estalo alto soou acima de nós. Parecia o som de um galho se partindo. Não apenas um galho. Vários estalos vinham de cima, como se algo grande estivesse se movendo nas copas das árvores. Entrem na barraca. Agora! Nós nos apressamos, praticamente tropeçando uns nos outros, enquanto agarrávamos James e corríamos de volta para a barraca. Uma vez lá dentro, fechamos o zíper e nos encolhemos juntos. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Esperamos, ouvindo os sons do lado de fora. Os passos recomeçaram, lentos e constantes, circulando nossa barraca. Eu abracei meu filho, que enterrou o rosto no meu ombro, com medo demais para olhar. De vez em quando, havia um som de arranhado na parede da barraca, como algo arrastando as garras sobre o tecido. E então começaram os sussurros, vozes baixas e confusas ao redor da barraca, quase como risadas, mas distorcidas, quebradas. Era como se algo estivesse tentando imitar a fala humana, mas de forma errada. Cada sussurro parecia vir de uma direção diferente, circulando, se aproximando. Eu apertava James com toda a força, quase sem ousar respirar, enquanto Tom permanecia imóvel ao nosso lado com os olhos arregalados. Por horas ouvimos os arranhões, os sussurros e os passos do lado de fora. Era como um pesadelo sem fim. De vez em quando, algo pressionava contra a barraca, empurrando o tecido a poucos centímetros de nossos rostos. Seja lá o que fosse, era grande. De repente houve um som forte bem ao lado da minha cabeça e eu quase gritei. Ficamos agarrados uns aos outros. A coisa circulava a barraca, parando e recomeçando, como se estivesse esperando algo. Em um momento, eu juro que ouvi uma risada suave e distorcida. Um som que fez um calafrio correr pela minha espinha. Fechei os olhos com força, rezando para que aquilo terminasse. Então, assim que o primeiro sinal de luz começou a penetrar as paredes da barraca, os ruídos cessaram. Os passos se afastaram, os sussurros se calaram e um pesado silêncio tomou conta do lugar. Esperamos sem ousar nos mover até que a luz lá fora ficou mais clara. Finalmente, meu marido abriu o zíper da barraca e espiou lá fora. Ele olhou ao redor e então disse: "Acho que se foi." Nós três saímos, mortos, parecendo zumbis. Olhei ao redor esperando algum sinal de que tínhamos apenas imaginado tudo aquilo, que tudo tinha sido um sonho. Mas o que vi ainda me deixa nervosa. Ao redor da nossa barraca havia um círculo perfeito de pinhas, colocadas com precisão exata, marcando nosso acampamento. A alguns metros de distância, perto da árvore junto à água, havia profundos arranhões na casca, marcas de garras exalando uma seiva escura. Tom caminhou até lá, pálido. "Isso não estava aqui ontem à noite", ele murmurou, quase inaudível. "Já deveríamos ter ido embora", eu disse, tentando manter a voz firme. Peguei a mão de James e começamos a arrumar tudo, o mais rápido possível. Enquanto deixávamos o acampamento, percebi que a cada poucos passos, mais pinhas estavam dispostas em pequenos grupos ao longo do caminho, como se estivessem marcando a saída ou nos avisando para irmos embora e nunca mais voltar. Durante toda a viagem de volta para casa, eu não conseguia afastar a sensação de que algo ainda nos observava através das árvores, mas isso não seria possível.